Os cristãos no passado eram condenados por não obedecer à lei de Deus. Era torturado, queimado vivos. Ele sabia que se não obedecesse à lei de Deus, perderia a salvação. Eles foram ensinados, porque a Bíblia ensina isso aí. A Bíblia diz que aquele que pecar contra Deus perde a salvação. Pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. Por que Satanás pecou lá no céu? Ele transgrediu lá o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Ele quis ser um outro Deus. Igual está aí, ó, esses povos aí negando o primeiro mandamento, adorando uma trindade no lugar do primeiro mandamento, adorando 3 deuses como se fosse um só Deus. E isso o que está causando? Vai causar a mesma coisa que aconteceu com Satanás. Satanás era politeísta e queria ser Deus também. Mas como deu tudo errado, agora ele quer que as pessoas coloquem o Senhor Jesus como se o Senhor Jesus também fosse Deus, transgredindo a lei de Deus e contrariando também a vontade do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus nunca mandou ninguém chamar ele de Deus ou pensar que ele é Deus. Sempre ele quis ser chamado Filho de Deus e sempre falou que ele é Filho de Deus. E sempre amou as pessoas que chamaram ele de Filho de Deus. Mas, infelizmente, hoje a maioria das pessoas não pensa que não precisa obedecer à lei de Deus para entrar nas mansões eternas. As pessoas, para ser salvo, perdoada da condenação do pecado passado, é somente pela graça, sem as obras da lei. Mas para permanecer salvo, para caminhar com Jesus, elas têm que obedecer à lei de Deus. Não tem como andar com Deus na desobediência. Se uma pessoa falar que tem como andar com Deus, agradar a Deus, ser fiel a Deus, na transgressão da lei de Deus, é uma pessoa que não sabe de nada. Elas não sabem o que está falando. Elas não têm noção de nada. Elas não estudaram nada da Bíblia. Pode ter estudado muito, mas outros livros. Mas a Bíblia não, porque a Bíblia ensina que se desobedecer à lei de Deus é infiel a Deus. Eles pensam que só aceitar Jesus e pode fazer o que bem entende. Aceitou o Senhor Jesus, agora a vida pode tocar ela de qualquer maneira. A pessoa pode fazer o que quer, pode adulterar, porque o sangue de Jesus purifica de todos os pecados. Já não pode fazer mentira, pode negar a Bíblia, pode negar texto da Bíblia. É só dar glória a Deus da boca para fora e já está garantida a salvação. Mas não é assim. As pessoas que não obedecerem à lei, a santa lei de Deus, dos 10 mandamentos, ela não é fiel a Deus, ela não tem a salvação, ela não tem o Senhor Jesus no coração, o Espírito de Cristo no coração. Se ela já teve o Espírito Santo no coração e ela voltou a pecar, é porque ela perdeu o Espírito, ela rejeitou o Espírito Santo. Porque tem um versículo da Bíblia que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Não é porque uma pessoa foi salva que ela está salva eternamente. Não. Ela é salva se ela for fiel até a morte. Uma vez salvo, não é salvo para sempre. Hoje uma pessoa pode estar perdida e amanhã pode estar salva. E uma pessoa pode estar salva hoje e amanhã ou no futuro ela pode estar perdida. Isso aí vai depender muito da
nossa fidelidade a Deus. Deus nos criou com capacidade de raciocínio, com livre liberdade de escolha. Deus nos criou com inteligência e Ele nos dá livre-arbítrio de escolha. Ele nos dá o livre-arbítrio de escolha. Porque se Ele não tivesse dado o livre-arbítrio, Ele poderia ter posto um anjo para impedir Eva de ir lá comer daquele fruto proibido. Na hora que a serpente levou a fruta para o lado dela, ou mandou ela pegar o fruto, o anjo podia ter segurado na mão dela. Ou lá avisar Adão, vai buscar Eva, porque ela vai comer de um fruto ali, ela não pode. Seria assim uma astúcia, mas Deus não, Deus deu liberdade. Liberdade de escolha. Se Deus quisesse tirar a nossa liberdade, ninguém pecava. Se Deus tirasse a nossa liberdade, ninguém pecava. Era só tirar o nosso raciocínio de pecado e nós seríamos como os cavalos, né? Como os porcos, como os bichos das florestas, sem noção, sem nada. Seria uma facilidade para Deus dominar a raça humana. Mas Deus não é assim. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, com inteligência, com capacidade. E essa capacidade nós temos ela. Então nós temos que saber que a lei de Deus foi criada para ser obedecida como guia nesse mundo. Não foi feita para perdoar os pecados passados, é apenas para nos livrar de cair no pecado, livrar dos ataques de Satanás, livrar da prostituição, dos adultérios, dos furtos, da macumbaria, da feitiçaria, livrar da idolatria. E se nós desviar da lei de Deus, nós vamos cair nessas heresias. E o final é morte eterna. Se fosse só morte, ainda estava bom. Mas sofrimento, dor, morte eterna. Então, muitos dizem que Deus mandou guardar o sábado, mas o sábado não salva ninguém. Aí elas vão dizer assim, nós vamos guardar o domingo ou qualquer outro dia, menos o sábado. Nós vamos guardar o domingo, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, qualquer dia é bom. Agora, só o sábado que não pode. O sábado é ruim. As pessoas dizem isso. Qualquer dia para mim que tirar para o Senhor está bom, menos o sábado. Porque o sábado está na lei de Deus e o diabo é inimigo do sábado.